Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta reunião, por este culto. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de nós aqui, Senhor. Eu quero deixar fluir a Tua unção, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, se existem pessoas aqui cansadas, abatidas, tristes, Senhor, nós pedimos que a Tua graça venha sobre a vida delas agora, em nome de Jesus. Senhor, trazendo um alívio, trazendo cura, tirando todo o peso, todo cansaço, todo abatimento, toda tristeza, em nome de Jesus. Que esta palavra seja uma palavra rema para as nossas vidas, amém. Queridos, glória a Deus, nós estamos aqui na terceira semana do projeto Pai Nosso. O pastor Guma ministrou a primeira, segunda semana, dando testemunhos, falando daquilo que Deus está fazendo na vida dele, e eu quero dar continuidade essa semana e a próxima, nós vamos concluir esse assunto, e entre hoje e semana que vem, eu quero dar todos também aqui algumas orientações em relação ao projeto Pai Nosso. Eu quero ministrar com vocês aqui algumas dicas, algumas coisas bem legais a respeito desse projeto. E também hoje, queridos, aqui durante a palavra, eu quero também chamar aqui algumas pessoas. Na semana passada eu disse que nós íamos testemunhar a respeito das nossas experiências com Deus em relação os lugares que nós andamos, por onde nós passamos. Então eu tenho certeza que nós estamos sendo chacoalhados, sacudidos nesse sentido, e eu tenho convicção que um novo tempo, um novo mover está sobre as nossas vidas, uma nova unção está sobre as nossas vidas. Quantos creem nisso? Digam amém. Glória a Deus, queridos. Então, eu não sei, eu não combinei com ninguém, mas eu quero crer que você tem testemunho. Talvez não vamos conseguir ouvir todos, eu não sei quantos são, mas eu quero te preparar. Você que tem um testemunho, antes de nós terminarmos aqui, eu quero, durante a palavra aqui, te chamar. Você vai subir aqui e você vai falar da sua experiência que você teve essa semana em relação a pessoas que você teve a oportunidade de abordar, pessoas que você teve a oportunidade de ministrar, porque no fundo, qual é a essência, do projeto? São pessoas. O projeto Pai Nosso visa pessoas. Se nós não tivermos de fato esse contato, essas experiências com pessoas, queridos, não tem como ter projeto. Então, eu quero crer que você vai poder dar o seu testemunho aqui daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu quero rapidamente aqui falar a respeito do projeto Pai Nosso, mas antes eu quero falar um pouquinho de uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu dei o título para essa ministração de hoje: a essência de um projeto. A essência de um projeto. Um projeto, queridos, ele pode ser de N formas. Quando você vai construir a sua casa, geralmente as pessoas dizem que vou fazer um projeto da minha casa. De repente você vai fazer uma viagem, você diz: vou fazer um projeto da minha viagem. Vou fazer um projeto de algo. O projeto é algo diferente daquilo que nós fazemos sem pensar. O projeto, muitas vezes, na maioria das vezes, ele vem bem elaborado, ele vem bem planejado, ele vem estruturado. Um projeto não é simplesmente fazer de qualquer forma. Quando você fala: vou construir uma casa, e para eu construir uma casa, eu preciso antes fazer um projeto. O que você faz? Você senta com um arquiteto, você planeja, você desenha, você dá dica, muda aqui, arruma ali, e você faz o melhor. Trazendo para a nossa realidade, queridos, o projeto Pai Nosso, na verdade, é uma ferramenta que Deus colocou na verdade, no coração da igreja, mais precisamente através da vida do pastor Gumer, alguns anos atrás, para que nós pudéssemos
ministrar com as pessoas, para que nós pudéssemos levar Jesus para a vida das pessoas, para que nós pudéssemos entrar na casa das pessoas. E nós fizemos isso, deu muito certo, muitas células se multiplicaram naquela ocasião através do projeto Pai Nosso. Então, o projeto Pai Nosso, ele está embasado em cima da oração do Pai Nosso. Muitas vezes, queridos, nós pensamos em convidar pessoas para vir na igreja, pensamos em convidar pessoas para ir na célula, pensamos em falar de Jesus para as pessoas, ou mesmo fazer uma oração com as pessoas. Mas há uma resistência no coração das pessoas. As pessoas hoje elas estão mais fechadas, muitas vezes para o Evangelho, não em função da minha vida, da sua, mas por muitas vezes ela percebeu, vê escândalos, exageros, a pessoa se fecha. Porém, queridos, quando você fala da oração do Pai Nosso, dificilmente, aliás, não só da oração do Pai Nosso, mas quando você fala de fazer uma oração por alguém, dificilmente a pessoa recusa, dificilmente ela recusa. Então, esse projeto, ele é um projeto de Deus. É um projeto que vai alavancar a sua vida ministerial, que vai alavancar a sua vida como pessoa, que vai alavancar a igreja, que vai alavancar a sua rede, seu setor. Amém, queridos? Você crê nisso? Quantos creem? Digam amém. Agora, como qualquer outro projeto, quando se diz no contexto de igreja, qualquer projeto que nós fazemos dentro da igreja, qualquer planejamento, qualquer plano de crescimento, qualquer estrutura que nós pensamos, qualquer evento, tudo que nós fizermos dentro do contexto da igreja, sem a presença do Espírito Santo, o que ele é? Só um projeto, só uma elaboração, só um plano. Agora, quando nós temos a presença do Espírito Santo, de fato, isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Então, no projeto Pai Nosso, de fato, queridos, o que vai fazer a diferença não é o plano do projeto, não é a estrutura do projeto, não é as dicas que eu vou te dar aqui a respeito do projeto, não são as orientações que nós vamos passar. A diferença desse projeto está em nós ouvirmos as direções do Espírito Santo. Amém? Ouvir as direções do Espírito Santo. Se nós, queridos, se nós não ouvirmos o Espírito Santo, certamente nós não vamos dar os passos certos, não vamos tomar as decisões corretas. Assim como num projeto de uma casa, por exemplo, o arquiteto que está ali elaborando, que está desenhando, que está colocando no papel, ele quer ouvir o que o proprietário, o que o dono da casa gostaria de fazer. Eu lembro, alguns anos, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de uma casa. Nós tínhamos comprado um terreno e fizemos um projeto da casa. E nós sentamos com o arquiteto e ele começou a fazer várias perguntas. Perguntou muitas coisas, olha, como você quer isso, foi perguntando durante umas 2 horas, ele fez tantas perguntas, e depois, passaram uns 15 dias, ele marcou conosco para nós vermos a planta da casa, e chegamos lá, foi impressionante, queridos, ele fez a casa maravilhosa, assim, no papel, aquele negócio incrível, um sonho. Mas baseado no que ele fez aquela casa? E foi exatamente assim, uma coisinha ou outra que nós talvez não gostaríamos que tivesse na casa, uma coisa ou outra, mas ele fez baseado nas respostas que nós demos através das perguntas que ele fez para nós. Então, no projeto Pai Nosso, queridos, eu quero te desafiar, eu quero te encorajar, você não ousar dar um passo sem a presença do Espírito Santo. Não ouse, querido, querer fazer do seu jeito. Vou fazer aqui do meu jeito, não. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo.
Nós precisamos entender o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós. E aí, você vai começar a fazer perguntas para o Espírito Santo, por exemplo, em relação a quem você deve abordar. Quem eu devo abordar? Será que é o meu vizinho? Será que é o meu chefe? Será que é a minha amiga da escola, da faculdade? Será que é a rua inteira? E nós, queridos, muitas vezes achamos que, obviamente, Jesus diz que os campos estão brancos e que são poucos os ceifeiros. Então a nossa tendência é querer ganhar todo mundo para Jesus. Isso é muito lindo, é muito bonito. Querer realmente levar todo mundo para o Evangelho é muito nobre. Porém, queridos, é muito importante para que nós possamos realmente colher os frutos corretos. O que nós precisamos? Orar. Senhor, quem de fato eu devo abordar nesse projeto? Será que é o segurança lá da empresa? Será que é o porteiro? Será que é o cara do supermercado? Será que é a pessoa? É muito importante, queridos. Não adianta nós sairmos daqui com a técnica, comprarmos a apostila, comprarmos o caderno, comprarmos o material e sair e reuni-la na sua casa, simplesmente por reunir. Não. Então, você, querido, deve orar, deve falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, quem eu devo abordar? Isso é imprescindível. Outra coisa, são perguntas básicas que nós temos que fazer para o Espírito Santo. Por quê, queridos? Não adianta você perguntar para o seu pastor, não adianta você perguntar nem para o supervisor, nem para o líder de célula. Você deve orar. Você deve orar e falar quem realmente eu devo envolver no projeto Pai Nosso. Quem são as pessoas que eu vou trazer? Ou qual é a casa que eu vou? Isso é muito importante, queridos. Outra pergunta, qual dia? Qual horário? Porque nós hoje temos célula, temos o Tadel, e o projeto Pai Nosso, ele não tem um dia fixo. Ele não tem um dia fixo, não é, pode ser na quinta, pode ser qualquer dia, pode ser qualquer horário, queridos. Pode ser com uma pessoa, pode ser com duas, pode ser com 5, pode ser com 10. Porém, queridos, o projeto Pai Nosso, ele também precisa ser conduzido através do Espírito Santo. Espírito Santo, qual o dia, qual o horário que o Senhor quer que eu faça? Para não ser um peso na sua vida, para não ser um peso nas nossas vidas. Isso é muito importante. São coisas pequenas que nós temos que perguntar para o Espírito Santo. Eu estou dando exemplos aqui, eu poderia dar muitos outros, mas eu só estou dando alguns exemplos. Uma coisa importante, queridos, na questão do projeto Pai Nosso, é que nós vamos falar um pouco sobre isso, um pouquinho mais para frente, talvez hoje ou semana que vem. Mas ele não é um projeto, não é uma reunião que você fica lá 2 horas na casa da pessoa. É um projeto de 30 minutos. 30 minutos. Você vai se reunir com a pessoa, na casa dela, ou no trabalho, ou na escola, vai ministrar uma lição daquela lá, com um grupo de pessoas, com 1, com 2, com 3. E o melhor de tudo, queridos, no final de tudo, o Espírito Santo vai convencer essa pessoa. Quantos creem nisso? Digam amém. Porque não somos nós. Veja, é muito importante, quero deixar claro para você aqui uma coisa. Sabe, queridos, nós temos que mudar o nosso foco, de pensar assim, a minha obrigação é convencer as pessoas a serem cristãs. Não é nossa obrigação a convencer as pessoas a serem cristãs. Ou, o meu papel é convencer as pessoas a serem de Jesus. Não. Esse papel é do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence. O nosso papel é falar de Jesus para as pessoas. Esse é o nosso papel. E uma coisa também, queridos, que eu quero, talvez hoje eu não consigo tanto tempo para entrar nisso, porque isso é um assunto um pouquinho mais profundo, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Evangelho do Reino.
O evangelho do reino. O evangelho do reino, ele é totalmente diferente daquilo que nós pensamos, queridos. Mas eu quero falar isso com mais propriedade, talvez semana que vem eu falo, mas só para você já ir pensando, o que é o evangelho do reino? É o evangelho que não é o evangelho da placa da Igreja da Paz, da placa da Igreja A, da B, da C. Há momentos, queridos, que nós vamos abordar pessoas, nós vamos levar Jesus para as pessoas, até vamos ministrar o Pai Nosso com as pessoas, e a pessoa nem vai ser da Igreja da Paz. Aí você vai falar, puxa, joguei meu tempo fora e tal. Não necessariamente. Porque primeiro de tudo, queridos, antes de nós queremos trazer as pessoas para a nossa igreja, antes de nós queremos trazer as pessoas para a nossa célula, antes de nós queremos trazer para a Igreja da Paz, nós temos que conduzir as pessoas para Jesus. Depois para o reino de Deus, e depois para a igreja, é um processo. Então isso é muito importante, senão nós pensamos assim, mas por que falar de Jesus para as pessoas? Por que orar pelas pessoas? Por que ministrar com as pessoas, se eu nem sei se a pessoa vai ser da minha célula, ou vai ser da minha igreja? É isso que nós precisamos nos libertar, mas eu quero avançar com vocês depois sobre isso. Outra coisa, pedir para o Espírito Santo nos inspirar. Espírito Santo, me inspira. Espírito Santo, me motiva. Me dá graça para conduzir este projeto. Que eu possa ser aqui uma pessoa cheia do Espírito Santo para conduzir com amor, com excelência. Porque, queridos, Deus está muito mais interessado no nosso coração do que realmente com a nossa ação. Muitas vezes nós podemos fazer 10 projetos de Pai Nosso, nós podemos ter 10 projetos de Pai Nosso, uma bênção, queridos. Mas a questão é, nós estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos fazendo a nossa vontade? Talvez, não, eu vou fazer 10, porque vai ser uma bênção. De fato é uma bênção. Mas se Deus não quiser que você faça 10, faça 1, ou faça 2, ou faça 3. Então, é muito importante que nós sermos inspirados pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu quero rapidamente aqui ler com vocês Atos 2, 14 até 21. Diz assim, Atos 2, 14 e 21. Aqui, queridos, vocês sabem que antes desse momento, desse episódio aqui que nós vamos ler, estava acontecendo o Pentecoste. A Bíblia diz que eles estavam reunidos em um lugar, eles estavam todos ali e muitas pessoas começaram a se achegar e falar em outras línguas. E ali foi dado o nome de Pentecoste. Então eu gostaria que você entendesse um pouquinho do que Pedro diz aqui. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Isto que? Porque, queridos, eles estavam confusos, porque estava acontecendo o Pentecoste, as pessoas estavam falando em outras línguas, eram muitas diversas línguas sendo faladas ali, e o pessoal começou a achar tudo aquilo muito estranho, porque até então eles não tinham vivido aquilo, as pessoas não tinham visto aquilo. E aí Pedro diz assim: gente, deixa eu explicar o que está acontecendo. Ouçam com atenção, diz ele. Estes homens não estão bêbados. Eles estavam falando, está todo mundo bêbado, está todo mundo chapado, todo mundo tomou um monte aí, está todo mundo louco. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão supondo. Olha a hora que já é, olha a hora ainda que é, 9 horas da manhã. Ao contrário, o que está acontecendo foi o que já foi dito, o que foi dito pelo profeta Joel.
o que foi dito, o que foi falado, pronunciado, predito pelo profeta Joel. E aí ele fala o que foi predito. Nos últimos dias, em Joel fala, depois disto, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Diga, profetizarão. Mais uma vez, profetizarão. Amém. Olha aqui, mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, se nós não tivermos revelação para ler isso aqui, para ouvir, para entender o que realmente Pedro está dizendo acerca do Pentecoste, do movimento que estava acontecendo ali, simplesmente nós passamos desapercebidos de uma série de coisas aqui. E pontos, queridos, que nós precisamos entender. O primeiro deles é que Pedro fala que o que estava acontecendo já tinha sido predito, já tinha sido falado por Joel. O profeta Joel já tinha falado, olha, vai acontecer. Vai existir um momento aonde as pessoas vão ser inundadas, as pessoas serão encharcadas, as pessoas serão cheias do Espírito Santo. Então já tinha sido dito lá. Em Atos, queridos, começou, muitas vezes nós pensamos assim, primeiro que quando nós lemos em Joel, se nós não tivermos revelação, nós vamos achar que aconteceu lá. Não aconteceu, Joel estava profetizando que iria acontecer. Em Atos, também, uma outra coisa importante, não foi, queridos, ali que aconteceu. Na verdade, em Atos começou o movimento, em Atos começou o processo, em Atos estava sendo iniciado aquilo que Joel estava dizendo que ia acontecer. Agora, queridos, a profecia de Joel e a pronúncia de Pedro, na verdade, está relacionada com os dias de hoje, está relacionada com esse momento, com a minha e com a sua vida, porque ele fala assim, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Em Atos, queridos, não eram os últimos dias, ali era só o começo, ali era só o início, ali era só o melzinho na chupeta do que estava por vir. O que está por vir, queridos, pela frente, o que vai acontecer nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, é uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Amém, queridos? Manifestação poderosa do Espírito Santo. Agora, queridos, tem muitas coisas aqui que nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Então, a primeira coisa aqui que nós precisamos, a primeira pergunta que nós precisamos responder é, queridos, quando que esta profecia se cumprirá nos últimos dias? Nós estamos nos últimos dias. Nesse momento, queridos, no momento que eu e você fazemos parte da história da igreja, eu sei, queridos, que se Jesus não voltar nessa geração, muitos outros homens vão poder experimentar um pouquinho desses últimos dias, mas eu tenho convicção que eu quero fazer parte dessa manifestação, eu quero fazer parte, querido, disso, amém, irmãos? Outra pergunta que nós temos que fazer e responder também. Agora, tudo isso vai acontecer em quem? Em quem que essa profecia
vai se cumprir. A Bíblia está respondendo aqui. Aqui fala assim, olha queridos, olha que tremendo isso. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre algumas pessoas. Sobre algumas pessoas, sim ou não? Sobre todos os povos. Amém, queridos? Sobre todos os povos. Veja bem, isso aqui é muito importante você entender, porque quando fala sobre todos os povos, não é só para o povo da igreja, não é só para o povo da célula, não é só para os seus discípulos, é para Barueri, é para São Paulo, é para o Brasil, é para as nações, sobre todos os povos, em nome de Jesus, amém, queridos? Pode aplaudir mais forte, aleluia! Sobre todos os povos, queridos, só que aqui, olha o que mais interessante, quando nós demos vazão para isso, através das nossas vidas, seja no Projeto Pai Nosso, seja no GE, na célula, no discipulado, seja na igreja, seja onde for, queridos, as promessas que estão aqui, para cada uma das pessoas, está dizendo assim, olha aqui, os seus filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Muitas vezes, queridos, nós lemos esse texto aqui, falando assim, nos últimos dias, o Senhor vai derramar a unção dele, o Espírito Santo sobre a minha vida, vai acontecer também, os meus filhos e as minhas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Nós interpretamos errado, queridos, com todo respeito, mas aqui está dizendo que os filhos e filhas destas pessoas, deste povo aqui, os jovens deste povo aqui, os velhos deste povo aqui, eles, queridos, vão experimentar, eles vão profetizar, eles vão ter visões, eles vão ter sonhos, queridos. Tudo isso é para nós também, mas tudo isso aqui, a Bíblia está se referindo para as pessoas que estão lá, para todos os povos, todos os povos. A pessoa, querido, que chegar na sua célula, a pessoa que chegar no seu Pai Nosso hoje, ela está debaixo dessa promessa. Você vai poder dizer, a sua filha, sabe, você vai chegar na casa da pessoa, e a pessoa está lá com a vida medíocre, chorando, murmurando, ai, está tudo ruim, não está dando nada certo, a minha vida está um fracasso, meus negócios estão um fracasso, ela está profetizando derrota, mas você vai dizer, você vai profetizar vida, você vai viver, você vai conquistar. Aí você vai entrar na outra casa e a mãe vai falar assim, meus filhos são jovens, mas eles não estão nem aí, eles estão, sabe, estão usando drogas, estão se prostituindo, eles não sonham, não tem visão nenhuma, os caras não estão nem... Aí você vai dizer, mas eu quero declarar que os seus filhos, os jovens dessa casa vão ter visões, amém, queridos? Eles terão visões. E se tiver pessoas lá mais velhas, de idade, desanimadas, querendo morrer, você vai falar, você também vai receber, porque você vai sonhar, porque Deus chegou nessa casa, Deus chegou nessa rua, Deus chegou nesse lar, amém, irmãos? Olha que tremendo isso. Agora veja, agora aqui, queridos, é para nós. Sobre os meus servos, é a terceira pergunta, quem irá proporcionar esse manifestar? Servos e servas, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha que tremendo isso aqui, queridos, isso é para você, isso é para mim, isso é para nós. Você fala, ai pastor, eu não consigo falar de Jesus para ninguém, eu não vou conseguir ter um Pai Nosso, eu não vou conseguir abrir, ai não sei o que, querido, eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia está dizendo, você é servo, você é serva de um Deus vivo, de um Deus poderoso, então toda autoridade já foi dada para você, em nome de Jesus.
Só que aí você fala, pastor, eu não tenho capacidade. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque aqui a Bíblia diz que vai ser derramado sobre a sua vida o Espírito Santo. Por isso que eu disse no começo, o projeto depende do Espírito Santo. Querido, não queira fazer na sua força, vai ser derramado o Espírito Santo, aí você vai profetizar, aí você vai declarar, olha, se existia, essa casa aqui estava com confusão, eu profetizo vida. Essa casa aqui, a pessoa estava separando, o marido ia para um lado, a mulher para o outro, eu profetizo reconciliação. Nessa outra casa aqui, tinha gente querendo se matar, você profetiza vida. Na outra casa estava fome, você profetiza abundância. Desemprego, você profetiza emprego. Queridos, nós vamos ver o manifestar de Deus nessa cidade, em nome de Jesus, amém? E aqui eu quero caminhar já para o final, queridos. Diz uma coisa importante: qual será o resultado de tudo isso? Qual será o resultado de tudo isso? Aí, olha o que a Bíblia diz, queridos. Diz assim: então veja, você vai orar, você vai profetizar, as pessoas vão começar a ver as maravilhas de Deus. As pessoas vão começar a presenciar, assim como nós. Quando falaram de Jesus para nós, como nós éramos, queridos, pessoas frias, pessoas insensíveis, não acreditávamos em nada. Mas quando nós fomos cheios do Espírito Santo, nós passamos a ter vida, passamos a sonhar, passamos a acreditar, passamos a olhar para os céus, passamos a ver as manifestações, passamos a ver os milagres de Deus. Aí, queridos, o resultado de tudo isso é: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Querido, isso aqui não é para nós já invocamos, nós já cremos na salvação, já cremos em Jesus. Isso aqui é para o seu Pai Nosso. Você vai fazer Pai Nosso lá com a sua turma. Provavelmente, querido, vai ter pessoas lá que nunca confessaram Jesus. E por não ter confessado Jesus, o destino dessas pessoas era o inferno. O destino dessas pessoas era passar a eternidade queimando no inferno. Mas porque você entrou na vida dela, através do Espírito Santo, você mudou o destino dessa casa, você mudou o destino dessa família. E centenas de pessoas vão lá para o céu, vão te encontrar um dia e vai falar: obrigado, porque aquela intervenção que você fez ali, queridos, eu tenho certeza que nós vamos ver uma explosão em nome de Jesus, amém, queridos? O resultado vai ser esse: as pessoas vão confessar Jesus. Talvez você vai começar a primeira semana do Pai Nosso, está todo mundo ali, nem acreditando tanto, nem achando que não vai dar em nada. Mas à medida que você for passando, você vai presenciando, até que vai chegar uma hora que a pessoa vai declarar: eu reconheço, eu aceito, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Queridos, eu estou vendo isso. E aí, queridos, nós vamos poder trazer essas pessoas para cá, trazer essa multidão de pessoas para cá. E queridos, esse lugar vai ficar pequeno em nome de Jesus, amém, queridos? Então, antes de terminar aqui, nós temos 10 minutos ainda. Eu queria dar oportunidade para 2 pessoas, por conta do tempo, semana que vem nós damos para mais, mas 2 pessoas que, diante de tudo que nós ouvimos aqui, com as ministrações do pastor Gumer, do Mateus, eu queria que você viesse aqui na frente para dar o seu testemunho rapidamente. 2 pessoas, rapidinho, sai do teu lugar, vem aqui, querido. Ninguém, não é possível, querido. Rapidinho, rápido. Sobe aqui. Boa noite. Meu nome é Solange, faço parte da Rede Azul, com muita honra. Então, eu, ouvindo a ministração
do pastor Gumer, quando ele disse que nós somos, damos o nosso ombro para o Espírito Santo, para ele, e para que a gente tenha discernimento e consciência para quem nós vamos entregar a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. E eu fiquei assim, eu falei, Senhor, para quem que eu vou? Né? Então me dá discernimento, Senhor. E eu fui num comércio aqui em cima, na Cruz Preta, e eu gosto de loja assim, de R$1,99, porque eu vejo tantas coisinhas. E comecei a comprar algumas coisinhas, não muitas, mas comecei a comprar. Mas no caminho tinha uma vendedora que estava reclamando com outra, dizendo sobre a doença do filho. Aí eu passei atrás, aí eu falei assim, Senhor, vou ser ousada, não conheço a mulher. Eu falei, oi querida, tudo bem? Tudo. Você está com algum problema de saúde? Ela falou, meu filho, né? Porque antes disso eu ouvi ela falando alguma coisa de caroço. Aí eu falei assim, posso orar por ele, por você? Peguei o nome dele, orei. E aí, quando eu parei de orar, eu vi que ela estava chorando. Aí eu saí da loja. Falei, eu fiz a minha parte, né? Que eu não vou ficar entrando assim muito na vida da pessoa. Quando eu fui pagar, glória a Deus, a maquininha não estava funcionando. E eu só tinha cartão. Aí eu falei, tá bom. Escolhi, né, os negocinhos. Falei, tá bom, então outra hora eu volto. Quando eu estava no meio da rua, o Espírito Santo falou para mim assim, eu não permiti você entrar para você comprar, era para você orar. Então, foi essa experiência que eu tive. A paz, irmãs e irmãs. Eu, todo dia, antes de eu sair de casa, independente, se eu sair de manhã eu oro, se eu sair à tarde eu oro, antes de eu botar o pé fora de casa, eu oro pedindo ao Espírito Santo que sempre ilumine o meu caminho e coloque as pessoas que Ele quiser no meu caminho. E todo dia acontece alguma coisa boa para mim, né, que me faz crer que é isso mesmo que eu devo fazer. E hoje eu saí para ir num outro lugar, que eu estava em campanha, mas eu não sei porquê, né, aliás, sei, eu não consegui ir nesse lugar. E Deus me direcionou para um outro lugar, que é a casa de uma moça que eu já morei. E eu cheguei lá, ela estava sozinha, e ela já teve depressão, ela estava... A hora que eu cheguei, eu vi aquele olhar dela, assim, caído, uma tristeza muito forte. E eu falei, agora eu sei por que eu vim aqui na sua casa. Aí eu orei por ela, porque ela disse que estava com uma pressão muito grande, que ela não estava bem, né? Então, eu orei por ela, e quando eu saí de lá, ela já não tinha mais aquela pressão no peito, ela já estava com um semblante mais alegre. Então, isso foi o mover do Espírito, né? E eu acho que isso é a coisa mais importante. Então, eu ganhei meu dia, né? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, é muito simples. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em todo lugar, todo lugar. Eu falei com a Luciana, terça-feira passada, nós saímos daqui, e eu falei, eu tô muito animado em fazer uma loucura, mas eu estou orando para o Espírito Santo para não fazer da minha cabeça. Qual é a loucura, queridos? Ao invés de nós fazermos o Tadel aqui, nós vamos fazer o Tadel lá na feirinha. Lá na feirinha. Sair essa galera toda, que pegar o Tadel aqui uma terça-feira dessa, venha preparar, porque nós vamos fazer isso, queridos. Eu estou orando, se o Espírito Santo me der liberdade, nós vamos sair daqui, esse povo marchando até a feirinha, vamos arrastá-la, vamos orar com o povo, vamos ministrar. Eu sei, queridos, que nós vamos ver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só os seus aplausos já me dá uma... Eu começo a ficar animado. Se prepara, eu vou orar mais. Eu tenho certeza que eu falei com a Luciana, falou, mas isso é uma loucura. Eu falei, pois é, nós vamos fazer o Tadel lá. Então se prepara que isso vai acontecer daqui uns dias. Mas deixa eu contar uma experiência que eu tive. Queridos, eu confesso que há muitos anos
há muitos anos, eu entendi que uma das minhas funções era realmente falar de Jesus para as pessoas. Isso, para mim, é ponto facultativo. Eu, como cristão, preciso manifestar o Espírito Santo. Mas eu também confesso, queridos, que nesses últimos meses, diante de tantas coisas que nós temos para fazer, diante de tantas atividades, nós vamos perdendo a essência do Evangelho. E eu confesso que muitas vezes, até eu cheguei esses dias falando com uma pessoa, falei, mas puxa vida, eu preciso falar de Jesus e tal. Ela falou, não, mas você já ministra e tal lá na igreja. Então, às vezes nós vamos se conformando com isso, mas queridos, nós precisamos manifestar o poder de Deus. E aí, com essas ministrações do pastor Gumer, do Mateus, eu comecei a ficar incendiado, eu comecei a orar e falar, Espírito Santo, eu não quero mais andar, porque, queridos, antigamente era muito normal isso, ia no posto de gasolina, falava de Jesus, ia na farmácia, falava de Jesus, mas isso foi se perdendo. Mas graças a Deus, queridos, que o Espírito Santo trouxe eles aqui para que nós pudéssemos resgatar, e eu não tenho perdido a oportunidade. Agora, uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, e eu quero ministrar com vocês terça-feira, é exatamente a questão dessa preocupação que nós temos. Reino de Deus, igreja local. Isso que precisa cair como rema nas nossas vidas. Porque nós ficamos naquela gana, naquela ânsia, até que não é o ruim. Puxa, mas espera aí, se eu falar de Jesus, a pessoa não vier para a igreja. Não é o nosso papel é do Espírito Santo convencer a pessoa. Mas o nosso papel é ministrar com as pessoas, queridos. E eu tenho, assim, graças a Deus já faz um tempo, eu procuro, eu faço caminhada ali, bem cedinho no parque, aqui no parque municipal, e ali é o lugar, queridos. As pessoas estão ali correndo, andando para cima e para baixo e tal, não sei o quê. E aí eu fui, e eu fico ali, Espírito Santo, me usa, eu não quero simplesmente, não vou falar com todo mundo ali também, me usa nesses momentos, geralmente eu estou com a Luciana, nós estamos juntos, e aí eu vi um senhor, e o Espírito Santo falou, é com ele que você vai ministrar. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou dar a volta, se ele estiver aqui eu ministro. Aí eu dei a volta, ele não estava, eu falei, puxa, então não era para eu ministrar. Só que na hora que eu estava saindo com a Lu, quem apareceu na minha frente? O tiozinho lá. Aí eu falei, Lu, eu preciso falar com esse homem. Aí eu fui conversar com ele, cheguei lá, ele estava sentado, eu fui falar de Jesus para ele e tal, fui ministrar, aí ele falou, aí eu falei assim, eu perguntei o nome dele, ele falou, por quê? Bem bravo assim. Aí eu falei, querido, eu estava andando aqui no parque e eu senti de falar uma coisa para o senhor. Não, pode falar, Jesus te ama. Jesus me ama, puxa, que legal e tal. E eu quero orar com o senhor. Não, oração eu quero. Pode orar mesmo, eu estou precisando e tal, não sei o quê, pode orar comigo. Aí eu orei com ele. Ele estava todo duro. Quando terminou de orar, o Espírito Santo colocou algo no meu coração para falar com ele, uma palavra de conhecimento. O Espírito Santo falou assim, ministra com ele sobre a tristeza que está no coração dele. Aí eu falei, o Espírito Santo está dizendo que essa tristeza que o senhor tem no coração, ele está tomando conta, está transformando a tristeza do Senhor em alegria. Quando eu falei isso, queridos, os olhos dele começou a ficar vermelho, e ele se emocionou, e ele falou, realmente, esses últimos meses eu perdi alguns membros da minha família, inclusive a minha esposa. Eu sou viúvo, e eu estou aqui, estou andando, estou aqui, venho aqui para cá todo dia. Aí eu ministrei com ele, mas veja, eu não falei em nenhum momento sobre a igreja com ele. Aí ele falou, eu estou sempre aqui, pode orar comigo sempre. Ele falou. Aí eu peguei e fui embora. Veja, queridos, qual que é a nossa preocupação? Não, vou falar de Jesus, tem que levar para a igreja, mas ele vai estar lá, eu vou encontrar ele de novo. Aí eu, no outro dia, estava andando lá de novo no parque, eu vi um senhor sentado assim, batido. Fiz a mesma coisa, eu falei, na outra volta, se ele estiver aqui, eu falo com ele. Quem estava lá na outra volta? O tiozinho. Aí eu falei, seu João, eu não me perguntei, o nome dele é João.
o senhor tem alguma doença? Eu já fui logo assim, porque eu quero orar para o senhor. Fiz que nem o Mateus, eu oro e as pessoas são curadas. Ele falou assim, eu estou com uma infecção na urina, há 1 ano. Eu falei, o senhor crê que Deus pode curar a vida do senhor? Ele falou, eu creio. Inclusive, só eu que não vou para a igreja, mas minha mulher vai para a igreja, meus filhos vão para a igreja, todo mundo vai para a igreja. Eu falei, pois é, então agora chegou a vez do senhor, o nome dele é seu João. Eu falei, o nome do senhor, nome bíblico. Orei com aquele homem, e ele falou, estou sempre aqui, se quiser pode orar comigo, queridos. Olha que coisa interessante. E hoje, eu estava lá fazendo caminhada, encontrei 2 jovens jogando bola. Cheguei nos meninos, os caras falaram, acho que é um olheiro, vão me comprar. Eu falei, eu quero falar com vocês. Aí eles falaram, pois não. Já ouviram falar em Jesus? Claro, já. Jesus quer realizar os seus sonhos. Eu posso orar com vocês? Queridos, muito simples. Veja, em nenhum desses momentos eu falei de igreja. Ah, pastor, mas então as pessoas não vão vir para a igreja? Isso não é o meu papel, é do Espírito Santo. O meu papel é falar de Jesus. Queridos, todas as semanas no Tadel agora, nós vamos ter 10 minutos aqui, 5 ou 10 minutos para testemunhar. E eu tenho certeza que você vai ver Deus usando poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Semana que vem eu quero dar os últimos detalhes. E aí nós vamos sair para grandes conquistas. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque teu coração diante de Deus. Senhor, eu quero declarar aqui, Senhor, esse mover, Senhor Jesus, de conquista, esse mover, Senhor Jesus, que não é humano, é do Espírito Santo. Nós estamos aqui para manifestá-lo, Senhor. Nós oramos sobre o projeto Pai Nosso. Desde já, Senhor, prepara as casas, prepara as pessoas, prepara o momento, a hora, Senhor, que cada um de nós aqui possamos ser usado poderosamente na vida das pessoas. Senhor, nós oramos, Pai, por Barueri, oramos por São Paulo, oramos por Itapevi, Jandira, Cotia, oramos por Osasco, oramos por Carapicuíba, Santana do Parnaíba, cada uma das cidades, Senhor, na região oeste. Senhor, nós cremos, Senhor, que chegou o tempo, Senhor, do manifestar, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, encher a vida das pessoas. Chegou o tempo do Espírito Santo trazer sonhos, Senhor, chegou o tempo do Espírito Santo trazer visões, chegou o tempo do Espírito Santo trazer vida onde existia morte, e nós seremos usados nesses dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos, uma semana poderosa de vitória, em nome de Jesus.